Eu vou então iniciar com a palavra da noite. Olha só, culto de libertação e a palavra de hoje em Apocalipse. Abra, por favor, em Apocalipse, o último capítulo número 22. Agora é o momento mais importante de estarmos aqui no livro. Agora, esqueça tudo, desligue-se de tudo, que a solução de tudo está aqui, ó. A palavra de Deus. Lembre-se que tudo foi feito pelo haja do Senhor. Bastou dizer haja e ou, né? Então o poder está na palavra, e a palavra dele vai ser pregada. Então, não se desligue por nada agora, se não foi em vão sua vinda aqui. Fique bem ligado, nós vamos aprender com o Espírito Santo a mensagem dessa noite. Apocalipse capítulo 22, os irmãos devem entrar no último livro, último capítulo. Nós vamos ler o versículo 7. Glórias a Deus. Jesus, você sabe que a palavra Apocalipse significa livro da revelação de Jesus Cristo, né? É livro da revelação, né? E é a revelação sobre o final dos tempos. E olha que Jesus, ao aparecer para João, o evangelista já em idade avançada, preso na ilha de Patmos, né? O único discípulo que não morreu, né? Assassinado, esse morreu de velhice. Então, eis o que Deus fala para ele e pede que ele escrevesse e essa palavra fosse registrada para sempre, que é fiel e verdadeira. Apocalipse 22, versículo 7, o Senhor diz: eis que venho sem demora. Bem-aventurado, ou seja, muito mais feliz, aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Diga amém? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez estamos na Tua presença em oração, agora para pedir o discernimento da Tua palavra, da mensagem de hoje. Usa, Senhor, esse local, este culto, usa, Senhor, os canais da rede social para alcançar as almas, Senhor. Fala aos corações, Senhor. Testifica nas mentes, pois ao Senhor tudo provém de Ti. Essa palavra vem do Teu coração para o coração desta igreja e de todos que aqui participarem desse culto. Liberta, Senhor, mais uma vez eu te peço, transforma, renova, cura e salva, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Amados, nós lemos então Apocalipse 22, 7. Eis que Jesus diz: eis que venho sem demora. Bem-aventurado, muito mais feliz, aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu gostaria de pedir que vocês tivessem a máxima atenção mesmo quanto ao que vai ser dito, porque pode e será, com certeza, uma palavra de extrema importância para a salvação da sua alma e de todos que você ama também. Amém? Então o assunto aqui é a sua eternidade. Vamos lá. Voltando ao texto que eu li há pouco, né, na introdução dessa mensagem, eu queria que todos observassem que Jesus, nas suas últimas palavras desse livro, né, revelado a João, que ele fala sobre o fim, sobre o Apocalipse, ele alerta ali e deixa bem claro a sua volta. Diga amém? Amém. Você lembra que lá no próprio João, no Evangelho de João, ele diz que aos discípulos, ainda eram os discípulos, né, eram apóstolos ainda, ele falava para eles no capítulo 14, para eles não turbarem, não ficarem com o coração oprimido, né, não turbem o vosso coração, não fiquem preocupados, não fiquem aí preocupados, apenas confiem, eu vou, mas volto. Amém? Então aqui ele volta a falar, olha, ele está confirmando a sua volta. Eis que vem sem demora. Amém? Então, amados, e observe um detalhe desse capítulo, nesse versículo, que no capítulo, na verdade, ele é tão importante, a humanidade, o cristianismo, saber da volta de Jesus, que ele deixa bem claro, na mesma passagem, ou seja, no mesmo capítulo registrado aí, por 4 vezes ele fala sobre a volta dele. Então vamos ver, primeiro vamos ver lá, Apocalipse 22, 7 de novo. Ele diz: eis que venho sem demora. Amém? Então vamos escrever o que ele fala, que muito mais feliz vai ser aquele que guarda as palavras desse livro. No capítulo 22 ainda, já no versículo 10, ele vai dizer assim, ainda a respeito da volta dele. Então disse-me ainda, ou seja, João está relatando, ele continuou me dizendo: não seles, ou seja, não feche as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Diga amém? Aí olha Jesus confirmando, olha,
eu venho sem demora. E ele está dizendo aqui agora, não cele, não deixe de anunciar isso, porque realmente o tempo está próximo. Diga amém? No mesmo capítulo, no versículo 22, ele vai dizer novamente: eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa, o galardão que eu tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Amém ou amém? Já foram 3 vezes que ele fala da volta, hein? Falou lá no versículo 7, né? Venho sem demora. No versículo 10 ele confirma: olha, o tempo está próximo de acontecer isso. O versículo 12 ele repete: eu venho sem demora, e é comigo que está a recompensa. não é com ninguém aqui da terra, não é aquela pessoa que você idolatra, não é aquela pessoa que você, aquela placa denominacional gigante, onde tem 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 membros, e eu me sinto orgulho de falar, mas eu tenho orgulho de falar que meu rei, ele nasceu numa manjedoura. Eu tenho orgulho de dizer que meu rei, ele se fez humilde e morreu numa cruz para pagar o meu pecado. Amém? Eu não tenho nenhum problema de dizer aonde congrego, mas isso é o que menos me importa. O que me importa é saber que o meu nome está escrito no livro da Bíblia. Amém? Então, eis que venho sem demora, ele repete no versículo 22. Ele fala: e é comigo que está o galardão, eu vou retribuir a cada um segundo as suas obras. E o versículo 20 ele vai afirmar mais uma vez. Vamos ler o versículo 20. Ele vai dizer assim, está escrito lá: aquele que dá testemunho de todas as coisas diz: certamente venho sem demora. Aí é selado o livro com amém, Maranata, né? Ora vem, Senhor Jesus. Diga amém? Então está aí 4 vezes Jesus, ali no finalzinho do livro, ele faz questão de frisar isso. Agora, vocês viram que realmente Deus ama a alma do ser humano. Você vai perceber que, olha só, onde está o amor de Deus aqui? Em alertar, amados. Olha que coisa tremenda. Ele está alertando sobre o risco de ficarmos embriagados com esse mundo. Lembra lá na abertura desse culto, lá antes do louvor, né? Você deve se lembrar, Efésios 5:18, quando o Espírito Santo fala, abra com essa passagem, Efésios 5:18. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aí fizemos um louvor de abertura: Espírito enche a minha vida. Amém ou amém? Então, só que você observa o amor desse Deus, o amor que ele tem, e o cuidado que ele tem de ficar nos alertando o tempo todo. Olha, cuidado com este mundo, não se embriaguem com as coisas desse mundo. Lá em Efésios 5:18, está bem claro isso aí, né, amados? Deus sabe e quer que nós saibamos que este mundo jaz em quem? No maligno, dorme no maligno. Esse mundo está enraizado num sono muito profundo no inimigo. Tanto é que ele diz que todo mundo, né, que este mundo, ele diz claramente que tudo que há neste mundo vai acontecer o que com ele? Vai passar. Nada aqui é eterno, né? O mundo vai passar. Assim como Salomão concluiu lá, através do livro de Eclesiastes, né? E Provérbios também, ele chega à conclusão em Eclesiastes que aqui na terra tudo é vaidade. Tudo é vaidade e vaidades. Amém ou amém? Então Salomão concluiu isso pelo Espírito Santo, né? Ele é um homem de Deus naquela ocasião, que escrevia aqueles poemas maravilhosos, e aqueles provérbios, quando escreveu o livro do pensador, que era o Eclesiastes, né? Então assim também o próprio Senhor, através dos seus apóstolos, lá em 1 João, no capítulo 1, se você quiser lá comigo, no finalzinho da Bíblia, pertinho de Apocalipse ali, você encontra 1 João, mas no capítulo 2, tá? 1 João, no capítulo 2, se você for comigo no versículo 15, 16, 17, eu vou ser acelerando para o horário, tá? Mas vocês vão ouvindo que a fé vem pelo ouvir. Se você encontrar, ótimo, se não, ouça, pode ir procurando, mas ouvindo. 1 João, eu disse há pouco que Deus quer que nós saibamos definitivamente que este mundo vai ter um fim, que tudo nesse mundo vai passar. Ele já deixou isso claro na escritura dele. E então Salomão, cheio do Espírito Santo, um dia concluiu tudo que ele teve, né? Para você ter ideia, Salomão não enfrentou nenhuma guerra. Ele reinou durante 40 anos e o reino dele não teve um derramar de sangue sequer. Por quê? Porque houve prosperidade no reino dele. Aliás, vinham reis e rainhas de outros impérios, de outras nações, para ver a sabedoria, para conhecer a sabedoria e o reino de Salomão. Por quê? Porque Deus quis assim, por amor a Davi, por amor à sua palavra, né? Para cumprir o seu propósito. Então, 1 João, capítulo número 2, versículos 15, 16, 17, já entra na seguinte situação. Deus falando novamente, ó, cuidado, não amem o mundo, amém? Não amem o mundo,
nem o que há nele, nem o que é nele há. Se alguém amar, presta atenção isso aqui, amado. Esse amar aqui é o amor do apego, meu amado, se apegar. Se alguém se apegar ao mundo, ou seja, amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Misericórdia. Então está aí, cuidado, essa é a libertação, amado. Todo aquele que ama o mundo, se apega ao mundo, com certeza não é que Deus não ama ele, Deus ama ele. Deus ama o pecador, não ama o pecado. É que o amor de Deus não está nele. Se você ama o mundo, você não pode amar o Deus. Amém, amém? Porque são opostos entre si. Então, Deus deixa claro, aquele que ama o mundo, com certeza não me ama. Amém? É isso que ele quer dizer. Pois tudo que há no mundo envolve o que? A cobiça. Envolve a cobiça da carne, dos olhos, envolve a cobiça da ostentação. É o que mais acontece isso, né? Quem sabe quando escreveu isso aqui, o servo de Deus, né? João escreveu essa primeira carta, ele não sabia o que era ostentação, né? Porque hoje se ostenta, hoje a pessoa não pode adquirir nada, que ele vai lá e corre e joga na rede fiscal para ostentar. E a Bíblia está deixando claro que tudo que há nesse mundo aqui é a cobiça da carne, porque quando você ostenta, você está provocando a cobiça de alguém. Não adianta você negar isso que é. Tá? Por mais que você eu não tenho essa intenção. Olha, de boas intenções o inferno está cheio. Deus está mandando dizer que a cobiça, ela é proveniente da ostentação de alguém. Ostentou, houve cobiça. Então, seguindo, tudo que existe nesse mundo, ela provém da cobiça da carne, provém da cobiça dos olhos, provém da ostentações de bens. Olha só, que não provém de Deus, do Pai, mas sim do mundo. E o mundo, assim como a sua própria cobiça, ou seja, o mundo e a cobiça vai passarão. Mas aqueles que fizerem a vontade de Deus, esse permanece quanto tempo, amados? Eternamente. Para sempre, eternamente. Diga amém? E Deus está dando conselho, tá? Porque ele ama, né? Ele está alertando, olha, esse mundo vai acabar. Não se apegue a ele. Se você pegar, se apegar ao mundo, amado, é você trocar Deus por um relacionamento, é você, sabe, você começar a fazer, deixar de vir para a igreja para fazer outras coisas. O pastor está defendendo causa própria, não, mas eu não defendo causa própria porque a igreja não é minha, é do Senhor Jesus, tá bom? Então eu estou defendendo a sua salvação, porque a Bíblia que diz, não deixe de congregar. Aí você pode ser obediente ou desobediente. O obediente vai ter bênçãos, que a bênção vai correr atrás do obediente, mas o desobediente, as maldições vão correr atrás dele. Ou o pastor só me emociona, não, está aqui, ó. Jesus falou, eu não vim para condenar ninguém. Aquele que se perdeu, porque a minha palavra já condenou. Diga bem. Não é? Deus não condena ninguém, não, amado. Ele já deixou um livro sagrado escrito aqui, ó. Não vai condenar ninguém. Quem for condenado é porque a palavra já condenou. Entendeu, amados? E quando ele diz não deixe de congregar, a pessoa deixa de congregar, está obedecendo a Deus? Vamos lá, é para refletir, né? Então, amados, voltando aqui, ó. Por que não devo me apegar ao mundo? É a palavra que não quer se calar. Simples, ou querido é simples, porque este mundo está condenado por Deus. Você crê em Deus? Então, o mundo está condenado por Deus, na palavra dele. Então, o mundo está condenado. Você viu lá no versículo 17, você acabou de ler isso, ó. Versículo 17, lá do livro que eu li há pouco, João 1 João 2,17. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que fizer, faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Então, o que vai acontecer com esse mundo? Ele vai passar. Amém? Aliás, Jesus mesmo diz, olha, os céus passarão, as minhas palavras, o céu e a terra passará, mas as minhas palavras nunca vão passar. Diga amém? O problema, amados, todo é o sono, sabe? É a cegueira que o inimigo lançou sobre a humanidade. Eis aí o porquê do sacudir de Deus nesses cultos de libertação. Ele nos sacude, nos exorta, nos chama a atenção, porque ele não quer que você durma nesse sono mais. Ele já veio para te despertar. Não vai mandar o filho de novo para te despertar. A palavra já veio para despertar. Jesus já veio. Amém, amém? Lá em Efésios 5, versículo 14, se você quiser acompanhar lá, Efésios capítulo 5, versículo 14, uma dura de Deus, uma exortação bem forte que ele fala. Por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. O que
são os mortos? Alguém está morto, amado? Você está vendo um monte de zumbi nesse mundo. Se a pessoa não tiver um nome registrado no livro da vida, só falta deitar o corpo, porque a alma já está morta. A alma precisa ser ressuscitada. Lembra daquele Nicodemos? Ô Senhor, como é que é essa história? Eu estou ouvindo suas mensagens. Para quem não sabe quem é Nicodemos, depois você estuda João 3, um dos principais da sinagoga, um dos principais do Sinédrio. Era um grande homem, um intelectual da sua época. E ele era um daqueles que era enviado como espias para espiar o que Jesus pregava, né, quando reuniam multidões, né? Quando as multidões acompanhavam Jesus. Então era um daqueles que ficavam aqui no meio ali, só observando, meio que um pé atrás na frente, e o povo estava do lado dele. Mais ou menos como acontece hoje. O povo está do lado de alguém, né? Quando mexer com alguém que o povo está do lado é um problema, né, amado? E aí aqueles homens também, ó, eles queriam fazer o mal para Jesus. Mas o povo estava do lado deles, então tinha que reverter essa situação. Então eles queriam achar uma forma de pegar Jesus em contradição, pegar ele em alguma falha, em algum erro para acusá-lo. Enfim, então Nicodemos era um daqueles que com certeza nunca foi registrado, não tem nenhum registro que diz que ele estava ouvindo, mas é pela palavra que ele fala em João 3, quando ele começa a falar, Senhor, eu marquei essa reunião aqui, se você estudar João 3, você vê que ele vai em secreto conversar com Jesus. Ele arma um esquema de montar um encontro de vergonha de encontrar Jesus em público. Olha só, ele é uma autoridade, ele é um dos maiorais ali dos sinédrios, entre os fariseus, entre todos os judeus, né? Então, como é que eu vou me encontrar com um filho de carpinteiro, um homem que nem letra tem, um homem que não teve nem ensino, né? E como é que eu posso fazer isso? Mas eu estou intrigado, então ele marca um encontro com Jesus. Aí você estuda em João 3 que aquele homem fica encucado, ele fica, Senhor, não estou conseguindo entender como é possível que uma pessoa possa nascer de novo. O Senhor fala que ele começa a falar, fazer umas perguntas. Jesus fala para ele, meu filho, você não está entendendo nada. Se você não nascer de novo, vai ser impossível. Aí ele fala essa hora, ele fala aquela frase, mas como é possível o homem nascer de novo? É possível voltar para o ventre da mãe e nascer outra vez? Aí Jesus fala, meu filho, você não sabe nem de onde o vento vem, nem para onde ele vai. Se você não conhece as coisas nem terrenas que estão aqui, né? Como é que você vai conhecer as celestiais? Então, eu vou dizer uma coisa, sim, é preciso que você nasça de novo. Então, é necessário um novo nascimento. O mundo jaz no maligno que está morto. Aí, quando você vê essa frase que eu li aqui agora há pouco, né? Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Mas como? Eu não estou dando no mundo, eu não vou no cemitério, eu não estou no meio de mortos. Você não conhece as Escrituras. Errais por não conhecer as Escrituras, porque aquele que não nasceu de novo, não aceitou Jesus como seu Salvador, como a Salvador da sua alma, ele está morto espiritualmente. Se venceu o prazo de validade dele é hoje, por exemplo, morreu sem Jesus, está com a alma condenada. Ele viveu como um zumbi aqui na terra e vai continuar morto na eternidade, longe de Deus. Bem, então, mas isso aí é o homem que quer arriscar, né? Eles querem continuar brincando e aceitando tudo quanto é coisa que agrada a carne, né? Mas não quer agradar a Deus, porque tem segredo, amado. Se você seguir a palavra, porque é por isso que os homens de hoje estão achando que estão querendo mudar a Bíblia, dizendo que a Bíblia não tem valor, que a Bíblia é um livro ultrapassado. Meu Deus, nunca foi tão atual. Se você estudar as Escrituras, você vai ver que nunca você leu um livro tão atual como a Bíblia Sagrada. Amém? Então, amados, desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos, é porque a Bíblia Sagrada diz que nós, antes de conhecermos Jesus, éramos todos mortos por causa dos pecados. Amém, queridos? Então, na verdade, mas pastor, eu aceitei Jesus e eu confesso que estou pecando, eu tenho uns erros. Que bom, senão você não estaria entre nós mais. Quando eu falo que bom, você é um instrumento a ser aperfeiçoado, que vai ser um instrumento útil na mão de Deus ainda, e está no caminho da salvação. Se você está buscando Jesus, fica tranquilo. Ele começou a boa obra e vai terminar, mas vai aperfeiçoar você. E às vezes, você lembra como é que é feito um vaso de barro, né? Está na mão do oleiro ali, às vezes ele quebra, né? Aí eu tenho que pegar, juntar tudo de novo. Então é assim que Deus pode fazer isso. Tem alguns vasos que ficam rapidinho, prontinho, já põe para secar, está prontinho para ser usado. Mas tem uns que demoram, o barro não está num ponto bom, uma técnica que não é. Enfim, né? Então nós temos que entender que quando Deus chama e a pessoa escuta a voz do Senhor, Ele deu um novo nascimento. Esse novo nascimento é um novo nascimento em Deus. Não é mais naquele nascimento de uma relação entre teu pai e sua mãe que gerou você agora. Não, agora foi uma relação de Deus diretamente com você através de Jesus e do Espírito Santo. Então você nasceu do Espírito agora. É uma nova criatura e tudo vai se tornar novo. Ah, mas pastor, ainda estou. Que bom, pode existir. Que bom que você entendeu que você é um pecador. Que quando você achar que não é mais, você vai vir sobre você uma seta perigosíssima, chamada soberba, que com certeza vai te derrubar da presença de Deus. E então continue achando e tendo certeza que você é um pecador. Porque
Porque enquanto você pensar assim, você vai se humilhar na presença do grande eu sou. Amém? Então, é inevitável, amados. É inevitável que venha ao fim. Isso aí não tem como evitar. A Bíblia Sagrada deixa muito claro que esse mundo jaz no maligno, que ele tem um tempo determinado. Então, manter-se dormindo nesse mundo e apegado às coisas desse mundo, pastor, mas eu não posso ter bens, eu não posso. Não, mas quem está pregando isso aqui? Alguém está pregando palavras em minha boca. No momento algum você pode ter as coisas, você pode ter apego àquelas coisas. Amém? Mas eu tive tantos imóveis, eu tive bens, eu tive ótimo salário, eu tive bons empregos, nunca fui apegado a nada. Nenhum deles. Não tenho saudade nenhuma. Mas hoje, não importa, hoje eu estou aos olhos dos homens inferior. Mas se você for ver o meu cargo hoje, é muito melhor do que executivo. Eu sou ministro de Deus. Amém? É só questão de você raciocinar. É questão do homem se apegar às coisas terrenas ou se desapegar dela, né? Então ninguém está dizendo que você não tem. Você tem que ter. Aliás, quanto mais você tiver e for da parte de Deus, você vai ser muito usado. Você vai ser um instrumento que vai abençoar muito. Está sendo abençoado e vai abençoar. Diga amém? Não pode se apegar àquilo ali. Diga amém? Tá? Porque olha, mas então é inevitável que venha o fim. E se você tem esse sentimento de apego ainda ao mundo, que é um conselho de Deus, corte essa relação com o mundo o mais rápido possível. Se desapegue o mais rápido possível. Porque aquele que é apegado ao mundo, o amor de Deus não está nele. Amém? Então, por que Jesus veio? Ele veio para desfazer as obras do diabo. Já que esse mundo jaz no maligno, que bom, né, que Jesus veio, que ele veio para destruir as obras do diabo. Vamos estar escrito na Bíblia isso, pastor? Uma palavra bonita, mas está na Bíblia, tá? Está 1 João capítulo 3, versículo 8. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Se você abrir isso, vai achar. 1 João 3, 8. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Olha só, vou repetir. 1 João 3, 8. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir todas as obras do diabo. Diga glórias a Deus. Amém? Então, para isso que ele se manifestou, justamente para destruir, desfazer as obras do diabo. E quando você clama pela unção de Deus, você está clamando pelo poder dele. Sabe que a Bíblia diz sobre a unção de Deus? Que a unção de Deus destrói todo o jugo de Deus. Amém? Então, clama mesmo pela unção. O Senhor me unja mesmo, confirma a tua unção, renova a tua unção. Acordei, suas misericórdias foram renovadas, me unja de novo, renova a unção sobre a minha vida. Diga amém? Tá? Então, mas para que Jesus possa destruir as obras do inimigo na sua vida, para que ele possa agir, primeiro, eu tenho que acordar desse sono. Amém? Eu tenho que voltar a enxergar a realidade. E olha que ele tem avisado, ele tem falado por tantos meios, inclusive por sinais do final dos tempos, né? E quantos ainda estão realmente dispostos a ouvir, né? Sabe que tem muitas pessoas que estão dispostas a ouvir Jesus, ouvir a palavra, se dedicar a ouvir, prestar atenção nela, porque há um profeta que profetizou sobre o povo dos últimos dias, né? E aquele profeta falou que vai o povo que era de Deus, os filhos rebeldes, vão dizer assim: pare de me falar de ser Deus, esse santo de Israel. Eu estou cansado de ouvir esse negócio de caminho certo, caminho correto. Aliás, começa a me falar de ilusões, coisas que me agradam a carne. Vai lá em Isaías 30 e você vai ter essa surpresa desagradável, que é uma profecia contra os filhos de Deus. Então essa palavra de Isaías, escrita 3.000 e tantos anos atrás, ela é para esses tempos atuais aqui, para os filhos de Deus dos últimos tempos, que eles não vão querer saber ouvir de Deus. Então não se entristeça quando você vê alguém zombando, escarnecendo da sua fé, passar em frente de uma igreja e tirar sarro. Não se espante, amados, porque está registrado como será o perfil do povo dos últimos dias. É esse perfil mesmo. Vai zombar, vai escarnecer, vai amar o mundo, vai amar os prazeres, mas não vai amar a Deus. Então, amados, Deus quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Esta é a vontade de Deus. Agora, o homem, infelizmente, não tem essa disposição, né? Não tem essa disposição de parar e ouvir, né? Ele vai olhar para o homem e ficar olhando, vai ficar, de vez em ele procurar ouvir a voz de Deus e compreender os mistérios, vai ficar olhando para o homem. Aí eu conheço esse homem, já vi que ele errou assim, assado. Que bom que você viu que ele errou assim, mas para você não idolatrá-lo. Amém? Todo homem que se esconde atrás de uma religião com muita santidade, vigia esse homem. Porque se ele faz questão de não mostrar seus pecados, não dizer que é pecador, ele está fora da palavra, ele está chamando Deus de mentiroso. Que a Bíblia Sagrada diz que todos pecaram e todos carecem de Deus. Diga amém? Eu faço questão de dizer sempre, irmãos, desde a fundação dessa igreja aqui, e quando tiver vivo, essa igreja vai continuar falando isso. Não há um justo sequer, não há um
que não tenha pecado. Todos pecaram. Por isso que atira a primeira pedra que não pecou. Diga amém? Então vamos lá. Ele tem avisado, tem feito falado, ele tem feito tudo isso com muito amor. E olha, amados, e muitos que ouvem sobre essas coisas, eles vão cair lá em 2 Pedro. Vai lá em 2 Pedro, você vai ver que está escrito lá, é coisa tremenda. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, eu vou ler para os irmãos nessa versão que eu tenho aqui, tá? 2 Pedro, capítulo 3, a Bíblia diz que vai, no final dos tempos, vão aparecer escarnecedores. Sabe o que é escarnecedores? Zombadores, sarristas, né? Da palavra de Deus, que dizem o seguinte, vamos ler lá? Vamos lá. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3. Capítulo 3, versículo 3 até o 13. Vamos lá? Em primeiro lugar, desejo lembrar-lhes que nos últimos dias haverá escarnecedores que farão todo o mal que eles mesmos puderam imaginar. Olha só, farão todo o mal e se rirão da verdade, ou seja, vão zombar da verdade. São algumas traduções que vão aparecer os escarnecedores, né? Versículo 4: esta será a sua maneira de argumentar. Jesus promete voltar, não foi? Onde está ele então? Ele não virá nunca. Ora, até onde qualquer um pode lembrar-se, tudo está perfeitamente como estava desde o princípio da criação. Ou seja, tudo tem permanecido exatamente como era desde o princípio da criação. Versículo 5: eles esquecem, né? E a Bíblia vai bater forte, eles esquecem, é o Espírito Santo falando, esses aí esquecem deliberadamente o seguinte fato: Deus há muito tempo fez os céus, e pela palavra, fez os céus pela palavra da sua ordem, o tal do água, né, amados, que eu falei há pouco atrás, né? E usou as águas para formar a terra e cercá-la. Versículo 6: e pela água destruiu o mundo com um poderoso dilúvio. Versículo 7: e Deus ordenou que a terra e os céus fossem reservados para o fogo. Estão sendo guardados para o dia do juízo, quando todos os homens ímpios perecerão. Versículo 8: mas não se esqueçam de um fato disso, queridos amigos. Versículo 8: para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ele não está sendo vagaroso com a sua volta, com a volta prometida, embora por muitas vezes pareça assim. Mas ele está, na verdade, esperando com muita paciência, porque não quer que ninguém pereça, e dando mais tempo para que os pecadores se arrependam. Olha aí, versículo 10: o dia do Senhor virá com toda certeza, e tão inesperadamente como um ladrão, ou seja, como se fosse um ladrão, sem que ninguém espere, né? Então os céus desaparecerão com um terrível estrondo. Olha aqui o registro. Se você quer saber onde está o registro e como esse mundo vai acabar, está aí, ó. Os céus, você vê aí, ó, o céu, você vê, vão desaparecer num terrível estrondo, e os corpos celestes serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo quanto nela existe serão queimados. Versículo 11: e assim, já que tudo ao nosso redor se derreterá, que as vidas santas e piedosas nós devemos viver. Ou seja, que vidas santas e piedosas nós devemos viver. Versículo 12: vocês devem aguardar ansiosamente por aquele dia e apressá-lo, o dia em que os céus serão destruídos pelo fogo e os elementos se derreterão e desaparecerão em chamas. Nós, porém, estamos aguardando ansiosamente a promessa de Deus, de novos céus e de uma nova terra, depois de tudo isso, aonde verdadeiramente habita a justiça. Diga amém? Amém. Aí, amados. Então, a Bíblia registra sobre esses escarnecedores que vão zombar, vão falar: ei, lá esse povo está pegando mãozinha de novo aí. Então, fique, não segue esse povo não, amados. Confia no Senhor, ouça a voz do Espírito Santo e fica firme com o Senhor, tá? Porque ele está avisando: olha, esse mundo vai passar, e tudo que as vaidades desse mundo vai se acabar. Olha, está chegando o tempo, é chegado o tempo. Fiquem atentos aos sinais para vocês não serem pegos de surpresa. Amém, igreja? Amém. Meus irmãos, Deus não muda, jamais mudou e nunca mudará. Ele sempre será o mesmo, e as suas misericórdias vão durar quanto tempo? Para sempre. Só que volte aqui para aquela revelação, lembra?
Esse quanto tempo para sempre? Tá, esse para sempre é para Ele. Ele vai ser sempre misericordioso, porque Ele é eterno. Você e eu não somos eternos, como seres humanos. Entendeu? Como alma vivente, não. Ele limitou nossa vida. Está lá em Gênesis 6. A vida do ser humano foi limitada lá em Gênesis 6. Só você estudar a Bíblia. Então, lembre-se que essa palavra, que muitos se apoiam nisso, as misericórdias são duras para sempre. Maravilha. Que bom, posso pecar, posso fazer tudo, que as misericórdias, amanhã cedo se renovam, está tudo bem. Ô filho, será que você vai acordar amanhã cedo? Pelo menos na terra? Será que você vai chegar em casa hoje? Lembre-se que o eterno, o único é Ele é eterno. Nós temos um limite de vida. E as misericórdias dele vai durar para cada um individualmente até o dia da sua vida. Acabou sua vida, acabou a misericórdia. Depois disso vem o quê? Opa, depois disso vem o quê? Juízo. Tá aí, a igreja conhece a Escritura. Não tem esse de, vamos reencarnar, não tem esse de, vamos para o purgatório. Não, me mostra na Bíblia, não tem isso. Eu te falo, então tá bom, eu vou me render. Agora não está escrito isso, não está escrito. A Bíblia deixa claro em Hebreus, capítulo 9, que compete ao homem morrer só uma vez. Depois disso vem o quê? O juízo final. Amém, igreja? Então está aí, ó. Então esse Deus está avisando, Ele está avisando o ser humano. Olha, as minhas misericórdias vai durar, você não sabe quanto tempo na sua vida. Eu vou ser sempre misericordioso, eternamente. Vou ter misericórdia. Agora a sua vida você não sabe o tempo dela. E quando Deus fala que Ele é amor e misericordioso, amados, Ele é. Só que o problema é esse, Ele é misericordioso no tempo. Na sua vida tem um prazo de validade essa misericórdia. Depois, na eternidade, você vai ver quão misericordioso Ele foi se sua alma for salva. Aí você vai compreender aqueles não que você ouviu de resposta às suas orações. Você vai compreender tudo, vai falar, puxa vida, é igual assim quando eu era criança, minha mãe falava não, o papai falava não, e eu ficava bravo e puto. Depois eu cresci e entendi os não dele. Você também vai entender os não de Deus hoje, amém, amém? Hoje você não entende, você fica talvez pecudinho, igual você era pequenininho lá, né? Talvez porque você é pequeno perto de Deus, não é nada, eu não sou nada. Então podemos até ficar picudinho, né? Crente Nutella, não me toca, não me rele, né? Mas fica tranquilo que Deus vai, se tiver que fazer você de novo, Ele vai pegar na mão de novo, vai fazer tudo de novo. Não é fácil não, fazer um passo, ficar prontinho, a mão do Ele fica trabalhando ali, olha, isso não é fácil não. Amém? Então, amados, infelizmente, muitos acham que essas profecias sobre o final dos tempos não irão se cumprir. Você viu aí, né? Que não passa de uma conversa religiosa, coisa e tal. É lamentável isso, né? A Bíblia tem uma história de duas cidades, vocês vão se lembrar. Inclusive, estou nesse ponto com as crianças da escolinha amanhã, Sodoma e Gomorra, né? Você deve lembrar que uma cidade foi destruída com fogo, né? Uma grande explosão também. Tudo bem que os teólogos, alguns, né, arqueólogos que vão naquela região estudaram e falam que pode ter tido uma erupção vulcânica, existem mil teorias, né? Ou pode cair de alguma coisa do céu realmente, eles não estavam lá para ver, eles só imaginam, mas não existe um conceito definido, mas que foi destruído, e existe até hoje o local lá, existe, que foi destruído com fogo. Então, se você for estudar a palavra de Deus lá em Gênesis, se eu não me engano, Gênesis 19, aquela região ali, por aqueles capítulos ali, você vai entender que Sodoma e Gomorra é um prefácio da Terra, do planeta Terra, no mundo dos últimos tempos. Por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Porque havia tudo de pior na raça humana, estava ali, Sodoma e Gomorra. Perversidade, libertinagem, tudo que você pode imaginar de ruim, havia em Sodoma e Gomorra. E o clamor que chegou aos ouvidos de Deus foi do universo, né? Como é que o senhor pode continuar olhando para um lugar desse, né? O senhor não conseguiu um lugar desse. Então chegou o clamor dos pecados de Sodoma e Gomorra até o ouvido do Senhor. E Deus então enviou 2 anjos para fazer o quê? Para destruir Sodoma e Gomorra. Um para cada cidade, para lá a história. Se você destrói essa, você destrói aquela. Os 2 anjos desceram para destruir. Só que antes, Abraão, que andava de amizade com Deus, é um amigo de Deus, ficou sabendo que Deus destruiria Sodoma e Gomorra, né? E então Abraão foi lá no pé do Senhor, em oração ali, ô Senhor, olha, né? Se fosse uma conversa do século XXI, diria assim, ô Pai, estou sabendo que o Senhor está querendo fazer uma arte grande, né? Eu estou preocupado.
chamado Saarte. Mas o senhor destruiria mesmo assim uma cidade? Ele sabia que iam ser. Se porventura houvesse 50 justos lá dentro, eu já sabia, deixa eu ficar olhando assim, aquele paizão olhando do filho, sabendo que aquela criança queria, onde queria chegar. Ele vai falar: olha, filho, eu não destruiria uma cidade com 50 justos dentro. Bom, daqui a pouco ele vai de novo sem novo. Aí vai diminuindo, né? Vai diminuindo a quantidade até chegar assim. Fala: Senhor, desculpa estar entrando na sua presença dessa forma, tão ousadamente, mas é muito engraçado essa história, é um tempo interessante, né? Ele vai reduzir, ele quer chegar no sobrinho dele. Para quem não sabe, Ló era um filho que ele não teve, né? Ele não teve filho, então ele tinha um amor por Ló como filho. Tanto é que quando ele saiu da terra, no meio da parentela, Ló quis ir com ele: é meu pai daí eu vou com ele. Só que Ló não era filho dele, foi junto, que era sobrinho, quis ir. Só que ambos tinham heranças, né? Tanto Abraão quanto Ló. E aí, como eles estavam caminhando pelo deserto, sem saber para onde iam, que Deus mandou caminhar por terra, e ainda ele ia mostrar, eles foram para o deserto. Ficou muito difícil para sobreviver no deserto com tanta gente, porque eles tinham caravanas e caravanas, muitos servos, muitos empregados, enfim, né? Então foi difícil. Chegou uma hora que eles tiveram que separar, porque começaram os pastores das ovelhas de um, do rebanho do outro, começou a brigar, começou a discutir. Aí não era bom que aquilo acontecesse. Então, a própria Ló chegou no tio e falou: tio, ou vice-versa, não lembro agora. Eles chegaram à conclusão que não era bom eles permanecer juntos, embora aquilo cortasse o coração deles, porque eles tinham um amor de pai para filho mesmo, de filho para pai. Então, amados, nesse momento, Abraão, então, sabendo que ia ser destruído sobre o morro, porque Abraão, na separação, fala: então tá bom, meu filho, olha, Ló, vai para onde você quiser, eu vou te dar o direito de escolher, porque o lado que você escolher, eu vou para o lado oposto. Ló, né, espertinho, como todo jovem, né, falou assim: tio, eu vou sim para aquela região, nossa, a planície é bem boa, né? A terra lá não é uma terra produtiva, aqui é deserto, né? Eu estou traduzindo o que o Espírito Santo está mandando fazer. E agora, eu tinha uma música que diz deserto. Ô tio, desculpa, mas eu não posso ir para as planícies, eu tenho mais experiência, né? Quem sabe, eu acho que eu não sobrevivo no deserto. Deixa eu ir para as planícies ali e tal. Tio, ele fala assim: pode ir, vai lá, seja feliz. Eu vou seguir o caminho contrário. Foi no desertão lá, né? Então eles ficaram, mas Deus guardou e protegeu ambos, porque Deus sabia o amor que tem. Diga para o teu irmão lá: Deus sabe o quanto você ama os seus. Amém? Deus sabe, viu, amados, tá? Não se preocupe, Deus sabe o quanto você ama os seus. Ele sabia do amor de Abraão por Ló. Não tem ninguém para conhecer melhor o coração do homem que Deus, amém? Então ele sabia do amor de Abraão por Ló. Então ele falou: deixa eles ir, tá? Eu vou sustentar os dois. Sustentou mesmo. Tanto é que foi muito próximo de Abraão. Ló, então nem se fala, né? Ele ficou próximo também, cada dia mais, porque estava em planície, terras boas, né? Onde plantava, também, então ele encontrou. Ele ficou no meio ali, entre Sodoma e Gomorra. Ele ficou no meio ali, juntou tudo ali, ficou muito bem de vida. Até que aconteceu isso aqui, ó, de Deus irar-se contra aquelas duas cidades. Então, Abraão, sabendo que Deus ia destruir as duas cidades, ele chega para ele e fica pedindo: mas se tiver só 5, Senhor, é a última vez que eu falo, se tiver só 5 lá, só 5 justos, uma cidade, o Senhor vai destruir a cidade? Deus sabia onde ele queria chegar, né? Ô filho, se tiver 5 justos, eu não vou destruir a cidade. Aí ficou ali virado: puxa, Deus não vai destruir, que bom, mas Deus ia destruir, mas não com o justo dentro. Aí que você tem que entender os mistérios de Deus. Deus me prometeu tal coisa. Peraí, ele prometeu tal coisa, ele vai cumprir do jeito dele. Amém, igreja? Aí está a diferença. As pessoas querem que Deus faça do jeito que você imagina. Deus falou: Abraão, não vou destruir. Se tiver 5 justos, não vou destruir. Então, primeiro eu vou tirar os justos. Aleluia. Aí ele manda os 2 anjos. Os 2 anjos vão lá para tirar os justos, que ele falou. Ele sabia quem era. Ló. Chega lá, os anjos se apresentam a Ló. Precisa se apresentar. Ló era um homem espiritual, sobrinho de um grande homem, de Abraão, criado como filho. Então, tinha temor a Deus. Então, quando ele viu os anjos, já sabia que os 2 homens que apareceram para ele, que eram anjos, não eram criaturas normais. Ele então faz uma cerimônia toda ali, faz todo um ritual para recebê-los, e é a coisa mais linda. Só que a cidade fica sabendo, e a cidade vai invadir a casa dele. Quer invadir porque a cidade era libertinagem, e os anjos eram muito bonitos. Então você sabe o que eles queriam com os anjos, né? Você sabe, né? Então eles querem
Eles vão e começam a gritar, imagina uma multidão na porta de Ló, dizendo: entrega esses 2 homens que está ficando sabendo que está aí dentro, eles estão muito bonitos, não queremos ser para nós. E Ló então ficou apavorado: e agora? Posso, vocês, como é que eu faço, né? Eu convidei vocês para entrar na minha casa e vocês estão ameaçados. Quer dizer, ele sabia que era anjo, mas a mente dele não conseguia entender o poder de um anjo ordenado por Deus. Pensou, amados? Eles estavam ali apenas em forma de homem, mas não eram homens, estavam em forma de homens, né? Acontece então, estou tentando resumir a história aqui para você entender aonde Deus quer chegar, que você vai entender essa história, você vai entender em nome de Jesus. E foi através de eu fazer a matéria deles, a aula de amanhã deles, que o Espírito Santo falou assim: isso que eu te revelei, anota isso aí. Até para você ter ideia, eu não estava nem consagrando, eu peguei o gravador e gravei tudo que Deus falava no meu coração. Se você amanhã na consagração, você vai precisar disso aqui, guarde. Eu guardei o gravador, ele revelou, eu guardei. Aí hoje de manhã eu peguei o gravador, eu tinha que ir mais, ia aprender lá no HU, lá naquela visita, eu tinha que terminar a consagração mais cedo. Então eu acordei 7 horas da manhã e peguei o gravador e fiquei com aquilo que Deus já me revelou ontem no fazer da matéria das crianças. Ele falou: grave isso que eu estou te revelando agora aqui, como você passar para as crianças, mas eu quero que você faça para a igreja também. Vocês vão ver que tremendo que Deus está falando aqui, irmãos. Prestem atenção. Deus então vai lá, faz isso. Envia 2 anjos, os 2 anjos chegam lá, a cidade quer pegar eles para eles. Ló então fica apavorado, vai lá e fala para eles: olha, abre a porta de casa, sai e fala: calma. Ló era respeitado, viu lá? Ele tinha seu defeito, mas era respeitado. Tanto é que ele tinha 2 filhas intocáveis dentro de casa, eram virgens ainda, 2 mocinhas, né? Ele pega e fala: ó, gente, não toquem nesses homens, por favor, não entrem, não invadam a minha casa, toquem neles não, porque eu sei quem eles são, não toquem neles. Olha, eu vou dar minhas 2 filhas para vocês, vocês levam elas embora, elas são moças ainda, então vocês levem elas embora. Não quero a tua filha, não queremos eles. Olha só que coisa, né? Coisa satânica, né? Aí então os anjos, quando perceberam que o clima estava ficando pesado, a mão poderosa dos anjos, sobrenaturalmente, puxa o Ló para dentro, tranca a porta, e um dos anjos lança cegueira sobre o povo. O povo fica ceguinho, não consegue enxergar nada, né? Fica ceguinho, não consegue, eles ficam trombando entre eles mesmos ali fora. Enquanto isso, os anjos vão convencer Ló de que a coisa vai ficar feia. Olha, você trata de sair desse lugar. Eu vou tirar vocês daqui agora, não há mais tempo, porque a coisa vai ficar feia. E ao sair daqui, vocês não olhem para trás. O que vai acontecer nessa cidade, não se apegue. Aí, ó, com a questão do apego. Amém, igreja? Você está realmente querendo subir para a glória de Deus? Quantos que querem conhecer a glória de Deus? Fala assim: deixa eu ver. Só que levanta a mão vai para a glória, hein? Levantou a mão, mas não, viu? Porque os anjos estão voltando tudo que estão falando aí. Amém? Quer ir para a glória mesmo de verdade? Estou falando para o Espírito Santo lá. Então deixa eu envergonhar das trevas e falar: eu quero ir para a glória. Amém? Então, glórias a Deus. Então, ó, não olhe para trás. Não pegue no arado para servir Jesus e fique olhando para trás. Eu não faço isso não. Não fica não, porque o diabo quer isso, para transformar você numa estátua que não faz nada. Só tem, é o que aconteceu com a mulher de Ló. Você conhece a história, não vou repetir aqui, que ela foi de toda a casa, ela foi a única que olhou para trás. Ela era apegada àquilo lá. Amém ou amém? Então não se apegue, quando você não desapegue no mundo, desapegue mesmo, mas se você ficar olhando muito para... eu já ouvi essa frase, mas nossa, eu já ouvi. Nossa, como eu me entristeço quando eu escuto essa frase. Pastor, eu parei de sabe por quê? Olha, antes quando eu ia na igreja, as coisas não davam certo. Agora, está tudo caminhando bem. Caminhando para o inferno. O diabo sabe o que faz, ele é astuto, ele é sagaz. Eu já ouvi isso de membros que eu amei aqui dentro, que saíram e já falaram isso para mim: parei, agora estou bem, estou tranquilo agora, estou. Então o problema é a igreja amor de Deus. Com certeza a igreja a igreja amor de Deus é terrível, né? A igreja é difícil de congregar, né, irmãos? Só por Deus, né, irmãos? Mas enfim, seguindo aqui, para nós não perdermos tempo de bobagem, né? Isso é coisa do diabo. Então, amados, onde eu quero chegar com essa mensagem? Eu não, o Espírito Santo. Que os anjos então falam para Ló: vocês vão sair daqui, eu vou levar vocês para fora, porque não há mais tempo. Porque o negócio está ficando feio, nós vamos ter que destruir essa cidade já. Aí um dos anjos fala assim: peraí, mas Deus mandou salvar ele e a casa dele. Amém? Amém. Aí eles lembraram: opa, a ordem de Deus mandou salvar ele e a casa dele toda. Aí você lembra alguma coisa parecida em Atos 16, 31? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a tua. Presta atenção nisso agora. Presta atenção nisso agora. Olha só, presta atenção. Então aconteceu o seguinte: os anjos lembraram, Deus mandou salvar a casa toda dele. Bom, é o seguinte: os anjos vão e perguntam:
Vamos ler lá o que os anjos perguntam para ele. Gênesis capítulo 19, versículo 12 a 14. Gênesis 19, do 12 ao 14. Vamos ler lá? Os dois homens perguntaram a Ló. Olha o que a pergunta que eles fizeram. Eles não tinham onisciência, amém ou amém? Não são deuses, eles são anjos, amém? Eles não têm onisciência, eles não sabem, só receberam a ordem de Deus. Então olha o que eles perguntaram para Ló. Você tem mais alguém na cidade? Achou a passagem aí? Gênesis 19, 12. Os dois homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos, filhas, qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir esse lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com os seus genros. Aí para um pouquinho, ele tinha 2 filhas moças, lembra? E tinha 2 rapazes que namoravam as filhas dele. Boa família, inclusive, né? Família boa, né? Isso eu dou meu amor impossível, né? Mas Ló abençoava o namoro deles, né? Então, estava lá, tanto é que eles iam casar. A Bíblia chama até de genro já, não que eles tinham tido alguma coisa, não. É porque estava tudo pronto para eles casarem mesmo já. Então o Ló, de uma forma sobrenatural, é levado a encontrá-los. Os anjos, então, estavam tão cegos no povo ali que ele passou no meio do povo. Eu não sei porque a Bíblia não fala que ele chegou até o genro, mas ele foi procurar os genros, os 2. Não moravam juntos, não eram irmãos. Ele procurou, então ele demorou um pouquinho mais. O povo cego, tateando, as coisas, gritando, agora, tudo escuro. E ele foi lá. Ele chega lá nos genros e fala para eles, olha o que ele fala: saiam imediatamente desse lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Olha aqui para mim agora, quanto tempo Deus está alertando sobre o final dos tempos? Quanto tempo Jesus está falando nesse ministério sobre isso? Amados, amém ou amém? Amém? Quantas vezes nós somos usados aqui para falar sobre o final dos tempos? Então, amados, volta a assistir. Tem alguns que ouvem. As filhas de Ló vão com o pai. O pai falou, vou comigo, estou nem aí. A mulher de Ló é aquela crente, né? Até vou para a igreja, mas sabe, está tão bom aqui, né? Será mesmo que eu vou, não vou, né, amados? E ficou, né? Então, assim estão as igrejas. Todo mundo ouvindo a palavra de Deus, uns ficam assim, será mesmo? Outros falam, é por isso que eu vou me firmar mais, é por isso que eu vou buscar mais, é por isso que eu vou me dedicar mais, amém ou amém? São as filhas de Ló, que obedeceram, foram junto com o papai, ó, grudadinho no pai, que nem olharam para trás, mas está assim das igrejas com a mulher de Ló. E como genros deles, sabe por quê, amado? O pior está por vir aí, ó. Você viu que a Bíblia fala em São Pedro, e vão aparecer os escarnecedores, zombando, escarnecendo a palavra de Deus? Pois bem, aqui foi uma palavra de Deus, e Deus mandou os anjos, amém ou amém? Ló foi lá por instrução dos anjos, que estavam ali a serviço de Deus. E o Ló vai lá, os genros, olha, vamos sair desse lugar aqui. Sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Que eles pensaram que Ló estava gracejando, que Ló estava brincando, que Ló estava tirando sarro, que Ló estava contando uma piada de mau gosto. Não foi. Estava uma explosão. Você está compreendendo, igreja? Alguém está compreendendo? Você está compreendendo um beijo de verdade? Isso aqui, ou está pensando no acontecimento? Porque não é isso que estamos querendo pregar aqui. Nós não estamos pregando sobre a história de Sodoma e Gomorra, sobre Ló. Nós estamos tentando dizer que aquilo lá era um prefácio do que vai acontecer. Eu estou pelo Espírito de Deus, amados, avisando a igreja. Vai acontecer. Se a Isabelinha for retirada daqui, acabou, Jesus voltou para ela. Você está compreendendo? Eu sei que a mãe dela está aí, eu não vi isso, mas estou falando com a autoridade do Espírito Santo. Se ela for levar, ela acabou. Tudo que ela ouvia, tempos atrás, que às vezes ficava no celular dela, estava pregando aqui, estava no celular ali, não estava brincando, tem que acontecer uma coisa aqui para ela poder, ela dentro do hospital, refletir ali, que ela estava conversando, ela conversou com a mãe ontem da cirurgia, conversou comigo, nós conversamos bastante, nós oramos, declaramos, filha, se você não voltar, ela falou, acho que eu não vou voltar para casa, pastor, acho que eu não volto para casa não, eu tenho quase certeza que eu não volto, eu não saio desse hospital com vida. Ele não profetiza isso, vamos confiar no Senhor, e vai ser feita a vontade dele, não os teus pensamentos, né? Mas se você não voltar, filhote, até daqui a pouco, tá? Nos encontramos, lá agora. Falei para essa palavra, mas aí botei um louvor ali, que a prima mandou para mim, lá, além do céu, assim, botei para nós, aí louvamos juntos, entendeu? Botei para ela, acalma minha alma, comecei a falar com ela ali, essa cirurgia, entendeu, amado?
Então não sei o que vai acontecer, mas eu quero que você entenda que Jesus está voltando e pode voltar a qualquer momento para qualquer um. Quem é o homem para ousar falar assim, não, para mim não, eu não, isso não acontece comigo, amados, misericórdia, quem sabe, né? Quantos que já estão sendo sepultados nesse momento pensavam a mesma coisa, né? Então, amados, não entra nessa onda não, porque Jesus está voltando, sim. Já disse uma pessoa ligou para mim, não vou falar quem é, nem convém falar. Não é da igreja, mas é parente da igreja. Ah, pastor, estou preocupado com meu parente, só fala nisso agora. O senhor está pregando na igreja, estou preocupado com a sua igreja, hein? Eu estou preocupado com a sua. A pessoa falou assim, não, estou preocupado, pastor, com o que está acontecendo com meu parente, porque só fala isso. Não, é só falar sobre a volta de Jesus, sobre o final dos tempos. O senhor está pregando lá? Eu falei, estou pregando o evangelho. Ah, mas eu estou preocupado com a sua igreja, com os seus membros, eu estou preocupado com a sua igreja. Porque a mim não precisa se preocupar, porque ela não é minha, é de Jesus eu prego o que ele manda falar. Então, mas é isso que está acontecendo, as pessoas estão pregando o que as pessoas querem ouvir, fazendo cosquinha no ouvido dos outros, sabe? Prosperidade, vambora, né? Vambora, é isso aí, ó. Pois bem, a Bíblia Sagrada fala aqui nos tempos de Noé, Jesus falou isso, vamos lá em Mateus 24, por favor. Vamos lá em Mateus 24, vamos lá. Mateus 24, 37 ao 39, está junto aí comigo? Mateus 24, 37 ao 39. Assim como foi nos dias de Noé, também será referente à vinda do Filho do Homem. Olha aí, Mateus 24, 37 ao 39. Assim como foi nos dias de Noé, você sabe que história é essa, né, amado? Assim também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, estavam em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam. Aí então veio o dilúvio, e os levou todos. Assim também, isso é a boca de Jesus falando, para a gente dar uma palavra do seu seguinte, não é o homem que escreveu, não. Jesus falou essa frase em Mateus 24, 37 a 39, aos seus discípulos, em relação ao final dos tempos. Assim também será referente à vinda do Filho do Homem. Amém? E você pode encaixar essa palavra de Jesus falou do tempo de Noé, Sodoma e Gomorra também. Ele podia falar, olha, assim também foi nos tempos de Sodoma e Gomorra. Olha, os anjos foram lá, avisou, né? Avisou. E lá uns acharam que estava dando gracinha, né? Estava contando piada, né? Outros acharam que é interessante, mas não é para mim isso, né? A mulher dele olhou para trás, olhou uma estátua de Salvador, morreu ali mesmo, né? Então, amados, Deus está mandando anunciar a volta de Jesus. Eu estou anunciando, não sei. Faz 20 anos que estou nesse lugar aqui, e já vi entrar e sair um monte de gente, não tem problema. Mas lá no livro da minha vida está escrito que eu preguei a verdade. Amém, amados? Amados, foram 18 anos de trabalho árduo, que não é fácil, só quem é pastor já foi. Os que já foram lá desistiram, porque nunca foram, na verdade, né? Mas aqueles que já tiveram a ousadia de falar que sou pastor, pegar o microfone, eu estou 20 anos só nesse ministério, fora outros. Amém? Eu passei 2 anos desse aqui. E um deles era pastor auxiliar, na igreja sou Senhor a Deus. Então, amados, pastor, foram 18 anos só nesse lugar aqui, ó, pregando e deixando Deus agir, falando, alertando. Pastor, 10% desse tempo, nem isso, 10%, 2 anos, 20 anos estamos aqui, 18 anos trabalhando, a igreja estava compreendendo, fazendo campanha de testemunhos, graças a Deus. Bastou 2 aninhos de pandemia, uma ação maligna do diabo, que a gente sabe claramente, uma ação maligna, né? Do tal do fica em casa, né? E a debandada dos crentes. Tem crentes até hoje na nossa igreja, que eu encontro vezes na rua, no mercado. Ô meu irmão, vocês não vão para a igreja, não, é? Eles não atendem mais minha ligação, não atendem mais minhas mensagens. Já saiu do grupo da igreja lá, mas nunca falou nada. Para entrar você deu uma ficha, para sair você nem falou nada, tá? Você não saiu ainda. Não, isso aqui é, pastor, eu estou com medo lá, tá? Nós estamos sim, tá? Só que eu tenho medo de voltar para a igreja. Eu já ouvi essa frase lá dentro do mercado, lá para cada um lá em cima. Eu tenho medo de voltar à igreja, que sabe, né? O povo abraça, beija, né? Eles amam. Não, mas vai no mercado não tem problema, ninguém toca em nada lá, né? Está tudo perfeito, né? Tudo descontaminado. E? Mas Jesus está voltando, amados.
Aí vem a pergunta que mesmo que o Senhor Jesus fez. É uma pergunta que Jesus fez lá em Lucas 8, versículo 8, a parte B. Quando o Filho do Homem vier, acaso achará fé na terra? Amém? Jesus fez a pergunta. Ele não fez a pergunta sem saber a resposta, não. Ele sabia a resposta. Não? A fé e o amor, infelizmente, vai acontecer como Deus falou. Vai se esfriar em quase todos. Convém nós ficarmos vigilantes para não cairmos na tentação que tantos já caíram. O Espírito está pronto, mas Mateus 26, 41. Mas a carne é fraca. Confia no Senhor, esse lá que está falando. E para encerrar essa passagem, essa Bíblia, essa mensagem, eu quero, pelo Espírito Santo, deixar algumas perguntas que Deus mandou fazer. Onde estão os cristãos que antes choraram quando ouviam uma mensagem dessa? Era aqueles cristãos que falaram, glória a Deus, falaram em mistério, quando ouviu uma mensagem dessa sobre o final dos tempos. Hoje eu vejo que crentes ficam assim, vai acabar, Jesus está voltando. E tem gente que está pensando assim, mas nem casei ainda. Aquela está quase fechando aquele negócio. Estou quase fechando aquele negócio. Vou tirar o diploma no final do ano. Onde estão os cristãos que choravam quando ouviam uma palavra de salvação? A Espírito Santo mandou perguntar isso. Onde estão os cristãos que nunca desistiam das almas? Sabe, não se conformavam. Peraí, meu marido não é salvo. Eu vou dobrar meu joelho, vou chorar, vou jejuar, vou clamar ao Senhor, vou arrastar no chão, eu vou chorar pela alma dele, eu vou fazer campanha, 10 campanhas, 1000 campanhas, enquanto estiver vivo ou viva, meu marido ou minha mulher ou meu filho não vai se perder. Amém, igreja? O negócio assim, já estou tanto tempo na campanha, cansei. Eles são os crentes, amados. Está morrendo lá dele, está morrendo, vai morrer. Não se não vai morrer. Não, mas é o Espírito que vai salvar a minha casa. Vai dar tempo? Para eles serem salvos, eles têm que ouvir a voz, dizendo, vamos embora, esse lugar aqui não dá mais não. Vai explodir. Entendeu, igreja? Por que Deus mandou falar de Ló lá? Porque tem muitos, Deus falou para tem muitos apegados a essa palavra. Atos 16, 71. Glória, eu vou ser salvo e minha casa também. Vai, Você tem certeza disso? Você tem pregado, você tem chorado, você tem jejuado por aquela alma. Cadê o seu amor por a alma? Você não ama nem os teus. Se você amasse, você chorava por aquela alma, dobrava-se aos pés, clamava por alma de dia e noite, até você ver a alma dessa pessoa salva. Eu tive uma dificuldade muito grande com a minha mãe, irmãos, agora é o homem falando, muito grande, porque havia um conflito de teorias, meu e outras pessoas da família. Eu era o único evangélico. Eu falei, Senhor, eu não vou ficar falando mais não, eu estou cansado, Senhor. O Senhor falou, cansado? Por acaso eu cansei de você? Eu falei, não, Senhor, misericórdia. Então, nunca fale essa palavra, estou cansado. Você vai fazer o seguinte, eu vou te ensinar uma receita. Você vai calar a tua boca. Eu falei que Deus não vai falar mais. Eu falei, aqui. Você vai calar a tua boca, não vai falar mais nada. Vai amar como você nunca amou sua mãe. Mesmo com todos os defeitos dela, você vai amar desesperadamente. E vai orar por ela todo dia. Enquanto você não vier descendo as águas, ela salva e resgatada, você não para de orar por ela. Se você esquecer um dia, eu vou cobrar de você. Desse jeito, o Senhor falou assim, vou escrever no livro do tua vida. Se você esquecer um dia, eu então amados, eu quero o medo do Senhor, né? Quando vem embora, vai quem tem? Eu dobrar meus filhos, amados, todo dia, Pai, só minha mãe. Em nome de Jesus, eu vou pedir sua salvação dela, e comecei todo dia. Até que um belo dia não precisa falar mais nada. Eu liguei lá para ela, morava em Maringá, sabe? Eu falei, oi mãe, vou fazer assim com ela. Oi mãe, ela paz do seu Jesus, meu filho. Hã? Como assim? Não, deixa eu te contar uma novidade. Passou aqui na minha porta, tem umas missionárias, e entraram e falaram que Deus mandou elas vir aqui. Começou a vir aqui todo dia aqui trazer a palavra, a mensagem. E eu estava tomando um cafezinho, ela não gostava de dos outros. E aí, o cara tinha fome da igreja. Eu falei, não fazendo nada aqui, mano. Ela foi para a igreja, lá em Maringá. Aí aquele dia esse cara foi lá na frente, chorou, aceitou Jesus como seu salvador. E ela estava naquele primeiro amor, né? Falou, uma boca tão cheia, paz do seu Jesus, filho. Foi o glória, aleluia.
Aí eu falei, Pai, obrigado. Foram anos e anos com o meu joelho dobrado, falando, Senhor, salva minha alma, minha mãe, salva minha mãe, todo dia sem cessar. Aí eu pergunto, você quer agradar o teu filho, quer agradar o teu marido ou quer agradar a Deus? Não é você chegar lá hoje neles, dar de dedo e falar, não, show, cala-te, ame e ore, é só isso. Mas a pergunta é, você tem orado? Você tem buscado? Tem de vez em quando, né? De vez em quando mesmo. Estou falando pelo Espírito Santo, amados. Tem gente que fala que ama tanto, mas já de vez em quando ora, uma vez ou outra na vida. Essa vez outra tem um espaço, um abismo enorme, é o inferno, viu? Entre você continuar orando e parar de orar, há um abismo enorme, e aqui é o inferno. Você tem cuidado, essa pessoa pode cair lá. E você vai ser cobrado disso. Você acha que não vai ser cobrado disso? Não. Se as pessoas falam assim, se você deixar de orar um dia, eu vou cobrar de você, o que eu fiz? Eu tive temor. Eu passei a orar e aprendi que eu não era falando, não é de eu falar, não é de eu apontar meu dedo para ninguém lá. Aqui eu falo com o Espírito Santo, amado. Eu tenho autoridade de falar. Uma família, eu amo minha família. Eu amo. Nossa, eu amo todos. Se tiver um gay, eu amo gay. Se tiver. Eu amo todos eles, não tem esse negócio, não faço decepção de nada, eu amo eles. Talvez não amo o pecado deles, talvez não, certeza não amo o pecado deles, mas amo eles. Amém? E oro por eles. Diga amém? Você entendeu então? Deus falou para mim assim, faça a pergunta à minha igreja, onde estão então os que realmente diz que amam as almas, que realmente jejuam, oram, fazem campanhas insensavelmente e sem cessar, o tempo todo. Aonde estão os verdadeiros adoradores? Disse o Senhor. Conclusão, amados, não há mais tempo para ficar brincando de crente. Jesus realmente está às portas. Ele está voltando. Nós precisamos sair dessa zona de conforto. Essa é a mensagem de hoje. Nós precisamos sair dessa zona de conforto. Está confortável, está tudo bem. Olha, eles não são de Jesus, mas me tratam bem. E olha, tem que falar isso. Ó. Eles não são de Jesus ainda, né, mas me trata bem, nós nos damos muito bem. O diabo está fazendo certinho o papel dele. Amados, precisamos sair da zona de conforto e partir para a guerra. Lutar não contra a carne e o sangue, contra as potestades que estão prendendo os que você ama ainda no mundo, apegado ao mundo. E você também desapegue o mais rápido possível. Volte-se a concentrar-se na sua salvação. Diga amém? Então está aí, amados. Eu encerro esse culto deixando o título dessa noite, que é, qual é o título mesmo, pai? Aqui. Não está aqui, não, passou. Saindo da zona de conforto. É a mensagem de saindo da zona de conforto. Saia da zona de conforto. Deus tem coisas tremendas na sua vida, se você quer. Diga amém? Próximo pé. Então, se você quiser aplaudir, você pode aplaudir ele. A folha na mão das pessoas que vão iniciar a campanha. Eu peço que você que vai iniciar, ou você está no meio dela, ou você está terminando, se coloque em pé. Todos, porque não há tempo mais de fazer oração individual. E assim também na internet, quem estiver no meio da campanha, terminando, ou iniciar a campanha, ou se coloque em pé com a folha na mão e vamos fazer a seguinte oração. Digam todos, mesmo que você vai preencher em casa depois, você que pegou agora a folha, na hora em casa você preenche e volta a orar. Só que agora você vai falar o seguinte para o Senhor: vocês todos digam, Senhor Deus, eu confio no Senhor, por isso estou fazendo essa campanha, sei que virá do Senhor e eu te glorificarei com o resultado dela, em nome de Jesus. Diga amém? Concordo com a sua bênção, com a sua vitória, está ligado aqui na terra, está ligado com o Senhor. A sua vitória está selada. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. A bênção sobre a sua causa ou causas está bem do Senhor, em nome de Jesus. Diga amém? Então você que vai nessa hoje pode se sentar, preenche em casa, ore novamente, apresente individualmente sua causa e venha 7 semanas, mais 6 semanas para ouvir a palavra de Deus, tá bom? E terminando, você aqui na igreja pode colocar no vaso de oração. Já tem um lugar para você colocar os dólares certinho, coloca no vaso de oração. Aí não se preocupe, ninguém vai abrir, ali é um lugar sagrado, consagrado para isso, tá? E você está aí na internet, puxa, terminei a campanha, o pastor me falou como é que eu faço com a folha. Eu faço o que com ela? Não, eu não vou te falar aqui no microfone. Eu devia ter te falado como você pegou a campanha, tá? Então pode falar comigo pelo meu e-mail, pelo meu celular, WhatsApp, que eu vou te instruir como você faz essa campanha em nome de Jesus. Amém? Isso, né? Se você está aí conosco na rede social e quer ajudar essa igreja, entre em box ou veja aí a conta bancária do Bradesco em nome da igreja, tá? Não tem pessoa física de forma alguma. E o Pix,
O CNPJ da igreja também, tá? E vamos ajudar a abençoar esse ministério, porque ele é o Senhor, e você está plantando em terra muito boa em nome de Jesus. Pode ter que confiar que Deus é fiel, tá? Vamos fazer o louvor da fé. Aleluia, Jesus. Glória a teu nome, Jesus. Santo, santo é teu nome, Jesus. Aqui no presencial tem na UPA, Casa do Vilaço. Se você quiser usar vias bancárias, procure nossos administradores que vão te informar como é fácil fazer vias bancárias. Em nome de Jesus. E a ti oferecer uma oferta de amor e sacrifício. Todo semeador, investidor, empreendedor da tua obra, que fez esse gesto de amor e ainda fará, por ter as vias bancárias, a esta igreja. Declara a tua unção sobre eles, Pai, que nunca falte a eles. Muito pelo contrário, assim como alguém plantou uma semente e dela nasce espigas, quando é uma semente de milho, assim deve ser na vida dos teus filhos que plantaram, que venha a ser multiplicado na vida deles, que nunca falte a eles o que eles plantaram, e sim seja a prosperidade deles, da tua obra, daqueles que fazem a tua obra pela fé em nome de Jesus. Amém? Meu amado, minha amada, você que acabou de ouvir a mensagem de pregação do culto de libertação da comunidade evangélica Mão de Deus, nós temos, por revelação do Espírito Santo, uma campanha a qual você pode participar também. Basta você ter o interesse de participar. Se você foi tocado por Deus de participar dessa campanha, não é necessário estar aqui presente na igreja. É uma campanha, até porque nós estamos via internet, né? Você nos acessou. Basta você continuar fazendo isso toda semana, porque é uma campanha de 7 semanas. Então nós podemos, por exemplo, você pode nos localizar através do canal do YouTube, na comunidade evangélica Mão de Deus, como você está vendo no vídeo, as instruções, e atender também, no caso, você querendo fazer uma campanha de libertação. E para isso é necessário que você nos procure através do e-mail que você está vendo localizado agora aí, é meu e-mail pessoal, o qual eu mesmo vou estar abrindo, respondendo a você e enviando a você na resposta, junto ao anexo, a campanha da libertação, sem custo nenhum, sem nenhum ônus. É totalmente gratuito, porque é Deus que nos deu ela e nós repassamos para a glória de Deus. Então você nos procure através desse e-mail, eu vou estar atendendo as suas necessidades, atendendo a sua mensagem, caso quisermos conversar outros assuntos, enfim. No retorno da minha resposta, eu mando para você, ao seu pedido, esta campanha totalmente gratuita, a qual você pode imprimir, salvar nos seus arquivos e depois pode continuar fazendo quantas campanhas você quiser. Aliás, até porque esta folha que eu vou devolver para você no anexo é uma campanha que não pode ser 2 causas numa folha só. Cada folha tem que ser uma causa. Eu vou explicar passo a passo o porquê desse motivo de ser uma folha para cada causa. Por isso que é importante você salvar no seu computador, para que você possa, ao desejar fazer mais campanhas, você poder imprimir quantas vias você quiser, para quantas causas você quiser. Então vamos lá. Você vê o formulário aí, é um formulário revelado pelo Espírito Santo, não há nada de místico nele, o que há nele, na verdade, é uma revelação para um exercer da fé nossa, uma ação de fé, né? Toda vez que você tem uma ação,
Deus tem uma reação da sua fé. Então, vamos confiar no Senhor, vamos entregar na mão dele, porque confiamos, esperar nele, descansar nele, porque com certeza o mais ele fará. Você observa então aí que você deve colocar o nome do fiel. Esse nome do fiel é você que vai estar fazendo a campanha, porque é uma campanha semanal. No caso, hoje você encontrou a gente nesse vídeo. Uma semana após, você pode procurar nos canais que eu te falei há pouco, né? Ou no canal do YouTube, ou no blog Explode da Igreja A Mão de Deus, na comunidade evangélica A Mão de Deus. E aí você encontrando, você pode fazer essa campanha através dos vídeos. Aí você coloca, então, para fazer essa campanha é necessário você ter esse formulário, colocar o nome do fiel, que é você que vai estar fazendo a campanha, escolher a causa. Você pode observar que são 2 campos, causa própria e causa para terceiros. Então ali você vai ter cada opção, né? Vai ter as opções suas para sua causa própria ou para terceiros. E no campo abaixo tem um espaço pequeno para detalhar a sua causa. Então ali você escolheu a causa, você vai citar ali, relatar a ela qual o motivo da campanha que você está fazendo, qual o detalhe da campanha, né? Embora Deus o saiba, porque ele é onisciente, mas a Bíblia diz que você deve apresentar tudo em forma de orações e súplicas. E esta campanha é o que eu disse há pouco, é uma forma de você agir para Deus reagir à sua fé, em nome de Jesus, tá bom? Então, vamos seguir aí, vamos seguir em frente. Depois de detalhado a causa, você vai ter uma agenda, onde você vai ter ali a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima semana. Cada semana você deve entrar, antes de ouvir a mensagem, já preencher a data da semana, para você não se perder nessa agenda, você saber que está cumprindo semanalmente essa campanha fielmente, né? Então você preenche ali e há um espaço, a partir da segunda semana, uma opção em que você já recebeu a campanha, já recebeu a vitória, você vai grifar no campo abaixo, já recebi minha vitória, obrigado Senhor. Ou seja, você vai permanecer na campanha em agradecimento. Caso ainda não tenha recebido na segunda, na terceira, na quarta e assim por diante, até a sétima semana, você vai colocar ali, caso não tenha recebido, literalmente, você vai colocar, pela fé, você já toma posse, em nome de Jesus. Mas você vai colocar sempre a opção, estou em oração, confio no Senhor. Amém? Então esse é o nosso formulário, não é difícil, ele é bem didático, é fácil de preencher, basta você apenas entrar em contato comigo naquele e-mail, que eu vou estar retornando a você no anexo um formulário desse para que você possa estar na campanha que foi revelada pelo Espírito Santo de Deus e que tem feito grandes maravilhas na vida de muitas pessoas. Confia no Senhor e com certeza o mais Ele fará, em o nome de Jesus.